boa noite a todos. Hoje nós vamos dando continuidade ao evento, né, do 5º Seminário de Humanidades. A gente vai ter a apresentação do professor Michael, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada, Michael, por ter aceitado o convite para a gente debater esse assunto que é tão importante, né, que tem ganhado muito destaque aí na mídia, ainda mais agora que teve a COP26, que está tão próximo, né? E é muito importante a gente debater essa Agenda 30, os 17 Objetivos da Unesco. O professor Michael, que trabalha, então ele é mestre em planejamento de recursos hídricos, então já trabalha nessa área ambiental e vai compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento sobre as ODS. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Michael. Certo, eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade. Me senti na responsabilidade desse assunto. É um assunto bem dinâmico, bem amplo, né? Eu lembro que até perguntei em relação ao tempo, né? Que se deixar, a gente tem assunto aí para ficar falando horas e horas aqui. Então, agradeço o convite, tá? Bem pela importância do tema abordado. Então, essa questão do tema, né, de você associar a pandemia ao desenvolvimento sustentável, muitas das vezes não passa nem pela mente das pessoas, né, qual a relação que tem a pandemia com os objetivos, né, quando a gente apresentar, às vezes nem passa pela mente essa correlação, né? O que a pandemia alterou, né, em relação a esse objetivo. Então, vai ser interessante, nós vamos trabalhar tanto as partes boas quanto as partes ruins, né, que influenciaram, que a pandemia influenciou. Então, espero que seja de grande valia esse conteúdo a ser passado por vocês. Posso, assim que está apresentando aí? Eu só vou pedir licença, que eu gosto de apresentar mais, eu desligo a câmera, que eu gosto de focar mais na apresentação do que em mim. Só enfatizando, vocês podem ter olhado o card, tem uma pessoa e aqui tem outra apresentando, tá? É o mesmo Michael que está lá, é o que está aqui, tá bom? Tá bom. A diferença na fisionomia tá bastante. Você está vendo a apresentação? Estou. Tá, pode passar? Eu peço licença aqui, pode sim, obrigado. Então, como foi dito, né, esse tema, né, Agenda 2030 e a pandemia, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Unesco. Então, é um tema amplo, de grande importância, tá? Vamos ver aí a influência da pandemia em todos esses objetivos. Tá? Alguns sofreram mais do que outros, tá? E vamos trabalhar também a importância, né, desses objetivos aí. Como eles devem ser traçados, como eles devem ser executados, para que nós tenhamos um mundo melhor, né? Essa é a frase. Pode passar, obrigado. Então, para a gente começar esse assunto, a gente tem que ter em mente o que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, foi determinado, né? Existem vários conceitos em relação ao desenvolvimento sustentável, tá? Esse daí é o mais adotado. Existem conceitos em diversas vertentes, então a gente acaba adotando né, que consiga abranger o máximo das condições aí a ser trabalhadas, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, então ele é um processo, né, de transformação através de quê? Da exploração dos recursos, dessa direção dos investimentos,
da orientação do desenvolvimento tecnológico, né, e essa mudança institucional, eles vão trabalhar de forma que vão reforçar, né, esse potencial presente e futuro, de modo a atender todas as necessidades. Então, é o que? Eu vou trabalhar hoje, utilizar os recursos disponíveis hoje, de modo que eu consiga permitir que as gerações futuras também consigam utilizar esse recurso. Então, é nada mais que a utilização de recursos de forma respeitosa, né? E de forma que sobre alguma coisa para as gerações futuras. Então, pode passar, por favor. Já os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um plano de ação, né, plano de ação global, para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida, né, para toda a população, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Por que até 2030? Né? Porque está relacionada a essa agenda 2030, né? Que é a agenda 2030, que a gente conhece como agenda 2030. Então, lá em setembro de 2015, né, os países membros das Nações Unidas, eles adotaram uma nova política global, que é essa agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo dessa agenda é justamente elevar esse desenvolvimento do mundo, né, melhorando essa qualidade de vida das pessoas em todo o planeta. Então, ele tem como lema, nessa Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Então, o quê? Vamos nos ajudar para que nós possamos caminhar, né, todos juntos para resolver todas essas questões, né, referentes ao nosso planeta. Então, foram estabelecidos aí 17 objetivos, tá? Com 169 metas. Então, alguns objetivos, essas metas estão distribuídas aí dentro desses objetivos, umas com mais metas, outras com menos, então não tem um número igual de metas dividido aí para os objetivos. Então, essas metas, elas vão ser alcançadas de forma conjunta, tá? Então, você vai utilizar órgãos governamentais, eu acho que você pode até passar aqui o outro slide, por favor. Então, você vai usar diferentes níveis aí do governo, né? Municipal, estadual, federal, organizações, empresas, sociedades como um todo, né? No âmbito internacional, nacional, local. Então, nós vamos dizer que uma desses objetivos é justamente isso, né? Você aplicar, né, os projetos desenvolvidos para conseguir alcançar essas metas. Então, a primeira meta, né, o primeiro objetivo que nós temos é esse objetivo de erradicação da pobreza. Então, o que ele diz para a gente? Ele diz que o objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, baseado em quê? Baseado no trabalhando de forma que é o maior desafio, né, a ser atingido de acordo com a Agenda 2030. Então, para que você tenha o sucesso nos objetivos, é necessário que você atenda algumas premissas, né, como crescimento econômico, globalização, e como que nós temos esse desenvolvimento econômico e essa globalização, né? Como que a pandemia vem a afetar isso? Então,
de forma que os mais impactados são os que sofrem dessa vulnerabilidade socioeconômica. Então, a população mais vulnerável, né, a população que está aí à margem da sociedade, ela é a que vem a sofrer maior impacto com a pandemia. Então, você tem um aumento dessa pobreza global relacionada a quê? Ao aumento do desemprego. Então, nós vamos ver que vários objetivos, eles estão relacionados, né, um com o outro. Então, alguma coisa que a gente possa discutir aqui nesse objetivo 1 pode ser discutido em outro objetivo. Então, é bem interligado isso daí. Então, esse aumento da pobreza pelo desemprego, né, ele se deu por conta da paralisação de muitos setores, né, e por conta do que nós vamos ver mais à frente também, em relação a esse trabalho remoto, né? Como que as classes menos favorecidas, né, vamos dizer assim, a classe trabalhista, né, menos favorecida, ela vai desenvolver o seu trabalho de forma remota. Então, isso acaba gerando um problema em relação a como acabar com essa pobreza. Então, esse aumento do desemprego, né, causou queda de renda nas famílias, né, a população de baixa renda também, por residir em casas, né, de menor tamanho, então o maior número de pessoas morando na mesma residência, então aumenta o risco, né, de transmissão da doença. Então essa população acaba ocupando empregos, né, que oferecem oportunidade para trabalhar, não oferecem essa oportunidade de trabalhar em casa, como eu falei. Então essa pobreza acabou sendo aumentada por conta da pandemia. Quando a gente fala na erradicação dessa pobreza, né, a gente fala que essa pobreza a gente não pode relacionar simplesmente à pobreza financeira, né? Então, o fato de você não ter acesso a serviços básicos, né, água tratada, saneamento, energia elétrica, as novas tecnologias, isso também é uma pobreza. Então, pobreza não só financeira, né? Então, você está vulnerável a desastres naturais, crises econômicas. Então, isso tudo a gente tem que considerar pobreza. Então, os órgãos governamentais, principalmente, eles têm que trabalhar de forma a fornecer, né, esses serviços essenciais de forma satisfatória à população. Então, cuidar da saúde, tratar da pessoa portadora de comorbidades, né, deficiências, então ter uma atenção maior a essas pessoas, acesso à cultura, né, fala questão de pobreza financeira e pobreza cultural, né, que gera também grandes problemas. Então, a fim de corrigir isso, então a gente deve ter programas de construção de moradias, né, melhores condições habitacionais. Então, quem pode ser o principal ator nessa questão de resolução desses problemas, né? Enfrentamento à pobreza, são os municípios, né, que são mais próximos ali à população, né, conseguem ver de perto o problema, né, e ter uma resposta mais rápida, né, dessas medidas adotadas. Você pode passar para mim, por favor? Quando a gente fala do segundo objetivo, né, que é a fome zero e a agricultura sustentável, então ela adota a seguinte premissa, né, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, o número de pessoas, né, que enfrenta essa questão da insegurança alimentar, né, pode quase dobrar por conta da pandemia, né? Então, quando a gente fala a fome, né, a gente fala em relação a maior impacto quando a gente fala do acesso à população aos alimentos, não necessariamente a disponibilidade desse alimento. Ele pode estar disponível, mas não está acessível à população. Isso é um ponto crítico, né, a ser tratado por conta dessa distribuição igualitária de alimentos, né, para a população. Então, e com a pandemia, nós tivemos grandes impactos aí, né, tanto desde o campo até o consumidor final. Porque você teve redução, né, de investimentos, né, para a produção agrícola, em relação à distribuição desses alimentos. Então, tudo acabou encarecendo muito, maior dificuldade, falta de pessoal para transportar esses alimentos. Então, isso daí foram grandes impactos causados pela pandemia. Então, e isso afeta principalmente países mais vulneráveis, né? Países com menores condições, né, financeiras, países em desenvolvimento, né, justamente por conta dessa falta de recursos disponíveis. Então, a pandemia acabou impactando todo esse processo, né? Produção, processamento, né? Então, o fator mais impactante é nessa distribuição, né, dessa disponibilidade do alimento. Então, e a gente pensando mais também em relação ao desperdício desse alimento. Então, existe o alimento, só que ele não está indo a quem precisa. Então, a gente precisa de mudanças aí para que consiga um incentivo, né, para os pequenos produtores, né, nos municípios, que eles consigam levar esse alimento, né, a quem precisa. Porque os pequenos produtores, que são os mais vulneráveis, né? Então, aí você consegue atuar em duas frentes, né? Você vai distribuir esse alimento, um alimento acaba sendo mais em conta para a população, e você ajuda outra ponta da cadeia, né? Que é o pequeno produtor que está lá precisando levar a sua produção para fora e gerar renda para a família, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, não é simplesmente a falta do alimento. A gente fala da melhoria da nutrição. Às vezes, a pessoa está se alimentando, mas não está se alimentando da forma correta, né? Então, você tem que ter um acesso a essa alimentação segura e nutritiva. Segura também na questão de contaminantes nesses alimentos, né? Então, o uso de defensivos, até a utilização de água, da água contaminada, né? Isso pode gerar danos lá na frente. Então, e hoje, né, a alimentação orgânica, por assim dizendo, ela acaba sendo um pouco mais, o custo um pouco mais elevado do que as outras. Então, se a população é mais vulnerável, né, com pouca renda, né, ela não consegue adquirir esses produtos, então ela se torna mais vulnerável a essas contaminações. Então, você tem que ter diversos atores aí nessa questão da ação de segurança alimentar também, né? Então, você tem que ter uma sociedade mais conscientizada para uma participação mais ativa, né? E o incentivo, né,
dos municípios também em relação ao pequeno produtor disponibilizar o alimento produzido pela sua família, levando renda para dentro da sua família, considerando o fato da redução dessa renda por ele não poder ir para a rua, né, fazer a feira, levar o produto dele, expor o produto dele, assim dizendo. Pode passar, por favor? Esse objetivo, né, pode-se dizer o mais atingido, né, por conta da pandemia, né? Quando a gente fala assim, saúde e bem-estar, né? Então ele a gente pensa assim, é o objetivo mais atingido, né? Então quando ele fala em saúde e bem-estar, ele fala em assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então você tem a população, né, mais vulnerável, né, voltando trabalhando mais ela aí, né, ela está mais exposta aí, né, às comorbidades, né, e como ela não tem esse acesso fácil, né, aos serviços de saúde, então ela acaba ou não conseguindo esse serviço ou demorando a conseguir. Então vai agravando a situação. Então você passa a ter resultados, né, piores aí quando se fala da transmissão de doenças. Então, ou a população também que tem menos informação, né, ela também não consegue se atentar a essa problemática e acaba não procurando os serviços de saúde, né, e acaba deixando para lá, né, propriamente dito. Então, é evidente, né, esse impacto aí da pandemia nesse objetivo, né, de saúde e bem-estar. Então, você tem efeitos aí na expectativa de vida da população, taxa de mortalidade, então, aquisição de remédios, equipamentos, vacinas, né? Então problema aí da aquisição de vacinas, né? Então, isso daí foi o vírus, né, afetou aí em nível global. Então, a gente acaba tendo a interrupção de serviços básicos, né, para priorizar esse atendimento à Covid-19. Então, cirurgias, né, desmarcadas, exames, então você deslocou todo o pessoal da saúde para o enfrentamento à pandemia. Então, isso causou também efeitos, né, imensos quando a gente fala dos indicadores, né, de saúde. Então, se você tinha, nós tínhamos indicadores aí a níveis razoáveis, vamos dizer assim. Eu não vou falar muito em números, tá? Porque a gente já tem tantos números aí em mente aí quando fala em pandemia, né? Número de mortes, número de infectados. Eu não vou trabalhar muito com números, não, porque esses números são muito variáveis também. Então, a gente fala dos indicadores, nós tínhamos indicadores razoáveis. Então, veio a pandemia e devastou isso daí e voltou a níveis baixíssimos, né? Quando a gente fala de desempenho em relação à saúde. Então, isso aí acaba revertendo aí décadas de avanço, né? Em relação à qualidade de saúde da população. Porque você tem um preparo, né, para surtos aí, né, epidemias, e isso acabou
retrocedendo aí esses índices e por conta também da falta de equipamentos, né? Nós não estávamos preparados para essa pandemia, né? E acabou gerando aquele caos inicial. De repente, se estivéssemos aí com mais recursos, né, preparados, não teríamos tantas mortes. Então, essa superlotação de unidades, escassez de medicamentos, de profissionais, né? Então, isso acabou causando grandes danos. Então, nos mostra também, né, essa pandemia voltada a esse objetivo, que é interessante que os órgãos, né, quando eu falo os órgãos, todos, né, públicos, privados, se atentem, né, a essa questão da necessidade de se desenvolver, né, de se ter investimentos em infraestrutura, capacitação, então, para enfrentamento de problemas como esse que nós tivemos. Estamos, né, ainda tendo. Então, esse equilíbrio, né, psicológico, né, que nós temos que ter aí para enfrentamento, então é interessante que seja trabalhado, né, para que possamos ter assegurar essa vida saudável e promover esse bem-estar aí em todas as idades, para homens, mulheres, crianças, né, para todos nós. Pode passar, por favor. Viram que nós começamos a entrar aí nos objetivos, né, que vão chamar mais a atenção, né, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Então, o objetivo 4, né, que nós temos, que é assegurar essa educação inclusiva, equitativa, de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? Então, o que isso, qual o impacto nós tivemos aí, né, nesse quesito aí de educação, né? Então, primeira coisa que nós tivemos quando iniciou-se a pandemia, interrupção das aulas. Então, você teve esse fechamento das universidades, das escolas, né, dos centros educacionais. Então, isso já gerou um impacto. Vamos virar a chave, vamos passar do presencial para o online, né? Aquilo foi uma loucura, né? Tanto para os alunos, para os professores, para os pais. Então, causou uma bagunça propriamente dita, né? E todos nós tivemos que se adaptar, se capacitar, né, para conseguir transmitir esse ensino, né, da melhor forma possível. Então, com o fechamento, né, das escolas, nós tivemos essa interrupção dos estudos. Então, a gente acabou tendo atraso no desenvolvimento de aprendizado, principalmente quando a gente fala no processo de alfabetização, né, aquela inicial. Então, imagina, para universidades aí, né, os alunos já têm já estão formados, vamos colocar assim, para o aprendizado. Agora, você imagina, no início de aprendizagem, como que isso é desenvolvido? Então, qual o retrocesso que nós tivemos em relação a essa interrupção da aprendizagem, essa aprendizagem inicial? Então, esse fechamento das escolas, né, foi um desafio para todos nós. Então, como que nós vamos ter um ensino de qualidade, né, de forma remota, né, sendo pegos praticamente de surpresa, né? Então,
esse ensino remoto, ele ainda é inacessível para muitos, né? E às vezes não tem ele não traz o resultado esperado, né? Em alguns pontos. Para as pessoas que não têm como posso dizer, nenhuma dificuldade de locomoção, dificuldade intelectual, né? Pode-se até se adaptar mais facilmente. E para aqueles que não têm essas condições, né? Essas amplas condições aí de aprendizado, como que isso, o que isso causou, né? Então, você acaba essa interrupção acaba causando um atraso, um retrocesso muito grande para o desenvolvimento desses alunos, né, que tem uma dificuldade maior no aprendizado. Então, nós temos aí o aumento, né, um aumento significativo de alunos que estão fora das escolas, né, deixaram de estudar por conta da pandemia. Essas crianças, né, em alfabetização, perdendo essa condição, né, de aprendizado, porque eles passaram da sala de aula para dentro de casa, então do professor para os pais. Então, qual a disponibilidade desses pais para passar esse conteúdo para o aluno? Qual o conhecimento desses pais em relação ao conteúdo ministrado pelos professores para passar para esse aluno? Então, existe a estimativa, né, que em torno de 200 milhões de crianças estariam fora da sala de aula até 2030. Então, eu falei que não gosto muito de falar números assim, mas então 200 milhões de crianças fora da sala de aula até 2030. Então, esse número, com certeza, né, é maior agora. Vai ser maior por conta da pandemia. Então, nem todos os alunos têm acesso, né, ao conteúdo, esse ensino remoto. Então, você tem que ampliar, você tem que utilizar de outros recursos para conseguir ampliar essa educação, né, esse ensino. Então, como com a família, né, vai conseguir manter vamos colocar um plano de internet para manter o aluno em atividade remota, sendo que os pais perderam o emprego por conta da pandemia. Então, é necessário que tenha uma contrapartida aí do governo, né, de outras instituições, para conseguir dar acesso, né, a essas informações, a esses meios, à população menos favorecida. Então, os municípios, né, mais uma vez, eles conseguem ter esse acesso mais fácil, conseguem estar mais próximos ali da população e entender essa dificuldade e conseguir gerar, né, planos para conseguir expor esses meios, né, de ensino à população. Então, os alunos portadores de necessidade especial, né, como que ele vai se deslocar para um local do estudo? Lá ele, né, ele tem as condições, né, para conseguir o aprendizado. E dentro de casa, como que isso vai acontecer? O educador, ele consegue ir a cada residência, trabalhar com cada aluno individualmente. Então, essa questão da educação foi bem afetada. Quando eu falo desse desenvolvimento do ensino remoto, né, mais outro objetivo, mais à frente nós vamos trabalhar também o ponto positivo em relação à pandemia para o ensino. Pode passar, por favor?
objetivo número 5, né? Igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né? Foi fundamental, né? A inclusão, né? A todas as formas de ao fim de todas essas formas de violência contra as mulheres, né? Então, esse objetivo número 5, né? Ele é prioridade para alcançar todos os outros objetivos. Então, porque esse empoderamento, né, de todas as mulheres e meninas, né? Ainda existe, eu gosto de falar que eu não consigo entender muito bem como que existe ainda nos dias atuais essa questão da violência contra a mulher, né, contra a menina. Eu não consigo, eu entendo a problemática, mas eu não consigo entender como existe ainda essa violência contra as mulheres simplesmente por serem mulheres, tá? Totalmente assim, inadmissível. Então, quando a gente fala da igualdade de gênero voltada à pandemia, a maioria das pessoas, né, que estão ali na linha de frente do combate à Covid-19 são mulheres. A maioria, né, dos trabalhadores da área de saúde são mulheres. Então, essa força de trabalho na saúde, assistência social, tá? São compostas por mulheres. Então, elas são estão mais expostas ao vírus. Então, por conta simplesmente essas normas de gênero em relação ao trabalho de mulheres, preconceito estrutural, né? Tanto nacional quanto global. Então, acaba limitando essa participação da mulher, né, em tomada de decisões da saúde e afastando, né, ainda mais essa igualdade salarial entre os gêneros. Então, é importante alcançar, né, esse alcance da igualdade de gênero voltado aí a mulheres e meninas. Então, outro ponto que a gente tem que trabalhar é em relação à violência doméstica. A gente acompanha aí nas mídias, né, o quanto aumentou a questão da violência, né, doméstica com esse confinamento, né, que a gente chama. Então, fechou tudo, vamos ficar em casa, vamos trabalhar remotamente. Então, esse convívio, né, entre marido e mulher ali, né, dentro de casa, acabou se tornando um grande problema, né? Que quando durante o dia um ia trabalhar para um lado e para o outro, encontrava à noite, né? E tudo bem, agora esse convívio direto acabou gerando muitos conflitos. Então, esse número, né, de casos de violência doméstica, isso aumentou e muito com a pandemia. Então, principalmente quando a gente fala de grupos, né, étnicos e minoritários, né, os mais vulneráveis, economicamente também. Então, eles enfrentam, né, essa maior insegurança de saúde, economia, geográfica, física. Então, antes mesmo, né, da pandemia, então isso já existia. Então, com o cenário da pandemia, isso acabou se agravando, né, em relação a isso. Então, é um ponto, né, a ser tratado, isso da violência contra as mulheres,
aumento de violência doméstica relacionada a essa pandemia. Então, a gente precisa de políticas públicas que vão dar esse enfoque, né, na violência contra as mulheres, reconhecendo, né, essa violação dos direitos humanos como violação de direitos humanos, né, essa agressão às mulheres, e uma ameaça à saúde pública também. Então, essa vulnerabilidade das mulheres, né, no gênero feminino, abrange aí em todos esses aspectos, né, socioeconômicos. Então, não é só um desafio, né, como também uma prioridade para o enfrentamento dessas desigualdades. Então, de modo a garantir saúde, segurança, né, uma qualidade de vida aí, né, digna para essas pessoas. Quando a gente fala do objetivo número 6, que é água potável e saneamento, né, ele diz o que para a gente? Ele diz que é para assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Então, qual a primeira, o mais importante lá para se combater o vírus, né, que foi tão difundido, né, a higienização frequente das mãos, utilizando o quê? A água. Só que esse recurso, ele não está disponível a todos, e se está, pode ser que não esteja disponível em qualidade. Então, a gente não pode trabalhar simplesmente a quantidade da água disponível, né? Você tem que trabalhar a qualidade da água disponível. Então, através da proteção, né, dos ecossistemas aquáticos, né, a gente consegue assegurar essa disponibilidade e essa gestão sustentável da água e saneamento. Então, a degradação dos recursos hídricos, por conta do desenvolvimento da sociedade, né, e ele acaba sendo muito grande, né, porque você tem aí, quando a gente trabalha, né, nos usos da água, temos diversos usos. Então, mais que a metade da água utilizada, ela é voltada para a produção industrial e agropecuária. Então, menos de 25% aí é para atender o consumo humano. Então, com a pandemia, nós tivemos também efeitos positivos, né? Quando a gente fala dos recursos hídricos. Então, você tem aí exemplo da redução de efluentes industriais nos mananciais. Então, você tem água daquele período, né, que foram suspensas as atividades. Então, você teve uma redução aí significativa de poluentes na água, tá? E a gente viu que o meio ambiente, ele conseguiu se recuperar, mesmo que fosse naquele curto espaço de tempo. Então, você vê que existe ali um poder de recuperação do meio ambiente. Então, isso foi um efeito positivo, né, causado pela pandemia. E alguns efeitos negativos, né, foi a disposição de efluentes, né, sem tratamento. Então, o que acontece? Você passou a ter o consumo de água, né, estando em casa, né, por conta da pandemia. Você passou a ter um consumo de água para outras finalidades. Por exemplo, se você sai de casa às 6 da manhã e volta para casa às 18, 20 horas, né, o consumo de água que você tem, né, no seu ambiente de trabalho será um consumo voltado a quê? A
a água a gente bebe mesmo, né, o consumo próprio, o uso no banheiro, tá? Agora, com esse trabalho em casa, né, esse trabalho remoto, esse consumo ele passou a outras finalidades. Então, você está em casa mais tempo, você está lá trabalhando no seu computador, levanta, eu vou lá molhar a minha planta. Aí você vai lá, molha a sua planta, utiliza mais água. Você vai, vou tirar um tempinho agora, vou lavar o meu carro, você vai lá e lava o seu carro. Então, você teve usos diferentes para essa água. Então, você passa a ter um consumo maior e, na maioria das vezes, esse consumo, ele não essa água, ela não é tratada. Hoje ainda temos, né, ainda existe população que não tem acesso a saneamento básico. Então, isso é um problema, né, crônico. Então, torna-se, né, uma dificuldade para você tratar essa disseminação de doenças. Então, por conta, né, dessa higienização mais frequente das mãos, então, se você tem um contato, vamos dizer assim, né, com algum medicamento, e esse medicamento, né, você faz a ingestão de algum medicamento, alguns produtos, né, para higienização, você acaba descartando isso de forma errada também no meio ambiente, e isso pode causar essa contaminação. Então, nós temos aí esses pontos tanto positivos quanto negativos em relação a essa disponibilidade, né, quando a gente fala, né, dos papéis, né, dos atores, né, responsáveis, então, eles são obrigados à prestação de serviço de saneamento, né, não necessariamente direto, né, pode ser direto ou indiretamente, né, à população. Então, os órgãos, né, eles têm que definir metas, né, e prazos para cumprimento desses objetivos aí, né, viabilizar meios para atingir a prestação de serviços, né, de saneamento. Então, de forma, ele vai buscar, né, esses apoios aí com outros órgãos para conseguir resolver essa problemática do saneamento básico à população. Em relação ao objetivo 7, de energia acessível e limpa, então é interessante do ponto, ele né, parte da premissa que assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Então, com esse aumento significativo, né, do consumo de energia que nós tivemos, então gerou que teve a necessidade de utilização de matrizes energéticas menos eficientes. Então, se acaba tendo uma escassez do fornecimento, né, de energia e fontes e a utilização de matrizes energéticas menos eficientes. Então, isso acabou acarretando o quê? Um consumo maior e menos sustentável. Então, no início, né, nós tivemos uma redução aí da poluição em todos os níveis em relação à paralisação da atividade. Então, você teve uma melhora significativa aí, né, de recursos hídricos, né, do ar, qualidade do ar. Então, mas com esse trabalho remoto, então você
aumentou, exigiu, né, esse consumo maior de energia e exigiu também essa eficiência maior, né, das concessionárias para o fornecimento. Então, matrizes, né, que utilizam aí, dependentes do carbono, então acabaram aumentando a emissão, né, principalmente termoelétricas, né, para atender esse aumento da demanda energética. Então, você teve um aspecto positivo, né, no começo, né, de início ali, com a paralisação, que acabaram se tornando negativos por conta desse aumento da necessidade de energia e essa utilização de energia menos sustentável. E com a chegada da pandemia, o que aconteceu? Os investimentos, né, em energia mais limpa, eles tiveram que ser adiados, né, por conta de focar no combate à pandemia. Então, a gente teve aí um adiamento desses investimentos na área de energia sustentável para direcionar, né, focar no combate à pandemia. E esse aumento também no consumo de energia se deu por conta dos hospitais, né? Então, os aparelhos lá nas UTIs, então você acaba tendo uma utilização muito maior dessa matriz energética. Então, isso acabou causando essa utilização de energia menos sustentável. Então, é necessário, né, que tenha, né, uma ação voltada a essa disponibilidade dessa energia a preço mais acessível. Hoje ainda a gente tem um alto custo, né, para a implementação de energia solar, por exemplo. Então, o custo inicial ali é muito alto ainda. Então, seria interessante ter programas, né, que incentivassem o uso dessa energia e disponibilizassem a preço mais acessível, né? Então, aí a gente, de repente, conseguiria reduzir bem esse impacto causado aí. Pode passar, por favor. Esse o objetivo número 8, está relacionado ao trabalho decente e crescimento econômico. Ele trata de promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todos. Então, com a chegada, né, da pandemia, o que aconteceu? Paralisação dos meios produtivos, redução de postos de trabalho. Então, a classe, mais uma vez, a classe mais vulnerável, né, é a mais afetada. Por quê? Os postos de trabalho, né, tidos como, eu vou usar um termo aqui, mas não levem a mal, tidos menos favorecidos, né, não que não sejam de suma importância. Eles, essa classe social, ela ocupa esses postos de trabalho que você não consegue realizá-lo de forma remota, né? O profissional do serviço de limpeza da empresa, ele não consegue realizar o trabalho dele de forma remota, né? Então, o que as empresas optaram? Como nosso trabalho vai ser realizado de forma remota, todos os funcionários de casa, eu não tenho necessidade de ter o profissional de limpeza aqui na empresa, então eu vou dispensá-lo. Então, se teve essa redução dos postos de trabalho, e isso acabou gerando grande perda salarial, né, fonte de renda para as famílias.
Jornada de trabalho reduzida, consequentemente, redução dos salários. Então, ocorreu também essa perda de renda nas famílias por conta da pandemia, e condições de trabalho precárias, principalmente quando a gente fala da área de saúde. Então, não estávamos preparados para tal situação. Não temos luvas, não temos máscaras, né? Mesmo sabendo dos problemas, né, que podem ser causados para conseguir trabalhar, tiveram que fazer reaproveitamento de material. Então, isso tudo foi causado, né, por conta desse impacto que nós tivemos da pandemia. Então, essa desigualdade de oportunidade, né, eles aumentaram aí com o fechamento das empresas, né, com a paralisação dos serviços em geral. Então, você teve suspensão parcial ou total desse contrato de trabalho, né, assim como, né, nas instituições de ensino. Então, esse trabalho foi adaptado para a forma remota, né? Os que, como eu falei anteriormente, os que podem ser assim feitos, né? Então, essa garantia de trabalho decente, né, acaba, e desenvolvimento econômico, né, de forma sustentada, fortalece essas políticas de combate à pandemia. Então, tem que assegurar esse bem-estar populacional nos diferentes setores da sociedade. Então, como você vai dar condição de trabalho decente, né, se você não tem os EPIs necessários ao profissional de saúde, né? Então, dessa forma que esse objetivo acabou sendo bastante afetado também. Pode passar. Obrigado. Quando a gente fala desse objetivo número 9, né, indústria, inovação e infraestrutura, o que esse objetivo ele visa? Né? Construir infraestrutura robusta, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Esse objetivo pode ser considerado um que foi bem influenciado positivamente, né, pela pandemia. Então, você teve o desenvolvimento aí tecnológico, né, através do desenvolvimento de processos produtivos mais eficientes, né? Então, a questão que eu falei lá na educação, né, é a questão do ensino remoto. Então, isso daí foi bem essa questão da inovação, né, de infraestrutura, esse desenvolvimento. Então, isso daí foi bem influenciado por conta da pandemia. Então, para esse objetivo, né, no desenvolvimento de infraestrutura, qualidade sustentável, provimento de industrialização inclusiva, aumento do acesso das pequenas indústrias, né, e outras empresas também. Então, você teve modernização da infraestrutura, fortalecimento de pesquisa científica, melhora da capacidade tecnológica, rede de apoio, né, em diversos cenários aí. Então, você teve, foi bem beneficiado em relação à pandemia. Então, deu aquele, foi impactante, né? Assim, ó, agora a gente tem que se desenvolver, tem que gerar novas tecnologias, até o desenvolvimento, né, das vacinas, né, por conta da inovação, né, medicamentos, enfim. Então, você teve aí
também, o que aconteceu? Teve essa necessidade, né, de países aí desenvolvidos, né, dessa dependência de mão de obra. Então, países mais desenvolvidos, eles dependem da mão de obra de países menos desenvolvidos. E países subdesenvolvidos, né, dependem das tecnologias provinda desses países desenvolvidos. Então, se você não tem a mão de obra para fornecer, né, para os países desenvolvidos, mão de obra, insumos, esses países desenvolvidos não conseguem devolver a tecnologia aplicada para os países subdesenvolvidos. Então, modificou essa dinâmica aí, né? Então, impactou diversos países aí. Então, desenvolvidos por dependência do material humano, dos menos desenvolvidos, na garantia de produção industrial aí, né? Aumento de capital, enfim, transformação, né, desses bens, e os países menos desenvolvidos sendo dependentes de tecnologia desses países desenvolvidos. Então, até hoje, né, nós estamos sofrendo isso, né? Falta de material, né? Você não tem a matéria-prima, né, a commodity para fornecer e você acaba não tendo esse retorno desse material, dessa tecnologia, né? Então, você teve aí também, em relação a empresas, né, percepções negativas aí, em relação aos funcionários. Então, essas atividades reduzidas aí também influenciaram na questão da emissão de poluentes. Então, você teve uma redução na produção, né? Produção mais sustentável, você consegue gerar menos poluentes. E também, quando a gente fala infraestrutura, né? A gente fala aí nessa sobrecarga, né, do serviço de telecomunicação, internet. Hoje todo mundo necessita mais ainda, né, da utilização da internet, assim, né, esse momento que nós estamos tendo aqui, né, antes nem se imaginava ter isso, né, profissionais, né, em diferentes estados, né, se comunicando, estando junto no mesmo momento aqui. Então, isso acabou sendo um ponto positivo também da pandemia nesses objetivos. Então, esse acesso remoto, né, permitiu o funcionamento de muitas instituições, né, de forma a atender a população. Então, muitos órgãos passaram a trabalhar bem mais de forma remota, né, do que presencial, né, garantindo aí, né, o amplo atendimento à população. Pode passar. Quando a gente fala do objetivo número 10, está relacionada à redução das desigualdades, né? Quando a gente fala de reduzir, né, desigualdade dentro dos países e entre eles, então reduzir essa distância, né, que separa os mais ricos dos mais pobres, mais ricos e mais pobres, em relação a quê, né? Então, você tem diferença de renda, bens, patrimônio, né, moradia, acesso a serviço básico, saúde, educação, acesso à infraestrutura, à justiça, né, oportunidade de trabalho, esporte, lazer, oportunidade de participar de decisões que afetam a todos. Então, isso é redução de desigualdade. Então, pode ser também em relação à discriminação das suas diferentes formas. Então, um exemplo de desigualdade
que nós temos é a proporção de mulheres na política. Então, simplesmente por conta essa diferença de gênero, então você tem muito poucas mulheres na política. Então, a ideia desse objetivo é justamente reduzir essa desigualdade, dar amplo acesso, né, a todos, permitir a participação de todos. Então, desigualdades socioeconômicas aí, discriminativas, principalmente em países de baixa renda, né, que nós temos esse problema. População mais vulnerável também, né, acaba trabalhando de forma mais exposta, né, ao vírus. Então, você tem lá as frentes de trabalho, né, voltando lá, saúde, o porteiro que está ali todo dia na porta do prédio ali atendendo a todo mundo, a pessoa da limpeza urbana. Então, essa população mais vulnerável, né, ela tem que trabalhar mais exposta ao vírus. Então, essa desinformação também gera aumento de vulnerabilidade, tá? Então, a pessoa não sabe, as pessoas não têm acesso à informação, então não conseguem ter a noção do que está acontecendo. Então, isso também é reduzir desigualdade, é ampla informação a todos. Pode passar, por favor. Maicon, só para avisar que a gente tem mais 15 minutinhos, tá? Certo. Tá, obrigado. Objetivo número 11, em relação às cidades e comunidades sustentáveis. Então, ela visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis. Então, aqui também muito afetado pela pandemia, né? Porque você tem a população de periferia com maior vulnerabilidade, né? Moradores das favelas, alta densidade populacional, né? Falta de saneamento básico. Então, você tem essa maior exposição à doença. Então, de outro lado, superlotação de transporte público, né? Agravando ainda mais a disseminação de doenças. Use máscara, tá? Usar máscara dentro de um ônibus lotado, né? O que vai adiantar isso, né? E é importante que existam acordos de cooperação, né, entre os diferentes órgãos. Para quê? Para que tenha mais agilidade nesse processo de combate à doença. Então, se você tem essa cooperação entre diferentes órgãos, né, diferentes frentes de estudo, vamos colocar assim, você consegue ter uma resposta mais rápida para enfrentamento de doenças, né, de qualquer diversidade que vier a acontecer, né? Então, sociedade civil, né, governo, então ele se sentiu obrigado, né, a se unir no esforço global e para conter, né, a doença, né? Então, essa união aí é interessante, né, de todas as formas. Então, você levar a informação, né, à população menos, que está mais distante, né, desses centros urbanos. Então, isso aí torna também um ponto para combater, né, a doença. E é um ponto bem interessante, né, muito interessante de ser trabalhado por conta dessa organização, né, das cidades, né? Ocupação territorial, mobilidade, enfim, segurança do transporte público, são pontos interessantes a ser trabalhados. Pode passar, por favor.
Número 12, em relação ao consumo e produção responsáveis. Então, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Então, como ter esse consumo sustentável, né? Com a doença, né? Ocorreu um aumento do uso do consumo de EPIs descartáveis, né? Esse uso desordenado, vamos colocar assim, né? Não o uso desordenado, mas a disposição, né, desordenada desse equipamento, né, pode causar a poluição dos oceanos, né, toda, né, do solo, enfim, e esses materiais podem se tornar aí, né, como diz aí, né, microplásticos, né, e esses materiais eles podem ser entrar no nosso organismo e aí ficar depositados e causar sérios danos, né? Então, tempos atrás tivemos aí, né, a polêmica do canudinho de plástico, né, no oceano, né? Mas e as máscaras que são utilizadas? E as luvas, né? Estão sendo descartadas de forma correta, né? Como que isso daí pode influenciar? Então, a pandemia causou pontos bem negativos em relação a esse consumo sustentável. Número 13, ação contra a mudança global do clima. Então, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, através de quê? Da emissão do gás de efeito estufa. Então, de início, nós tivemos a redução grande, né? Com o fechamento, com a paralisação das indústrias, né? Até eu lembro bem no início, quando teve aquele lockdown, que lá em São Paulo, né? Eles fizeram a imagem do céu bem claro, né? Sem poluentes. Então, ocorreu a significativa melhoria da qualidade do ar. Porém, nós temos um risco em relação a isso, né? Qual o risco? O risco do aumento dessas emissões por conta da retomada das atividades. Ou seja, existe o risco das empresas quererem tirar aquele atraso, aumentando sua produção e aumentando ainda mais essa emissão de gases, né? Então, é um ponto a ser trabalhado, a ser monitorado para que não ocorra um dano ainda maior do que era no cenário pré-pandemia, né? Pode ir. O 14, né, que fala da vida na água. Então, ele diz aí para conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares, os recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez, inicialmente, ocorreu uma mudança significativa, né? Uma redução dos sólidos de suspensão, né, nos corpos d'água. Então, isso foi um benefício muito grande. Com o aumento da população, mas ocorreu também o aumento dessa poluição por conta do descarte inadequado de máscaras e luvas, principalmente. Então, causou essa poluição maior aí nos mananciais. Uso de medicamentos e desinfetantes, né, causando um risco de contaminação aí do meio ambiente. E o sistema de tratamento de água, muitas das vezes, eles são ineficientes ou inadequados, eles não conseguem tratar esses resíduos, né? Então, é um risco muito grande, porque pode estar consumindo a água que está contaminada aí por medicamentos, né, desinfetantes utilizados, né, ao combate do vírus. Então, você tem aí contaminantes que permanecem, né, por muito tempo no organismo, o mesmo no solo, são muito persistentes, né? Persistentes, bioacumuláveis. Então, é um risco muito grande a se trabalhar, né? Isso aí para que não ocorra essa contaminação. E quando fala de contaminação dos oceanos, né? Não pense que quando nós estamos longe do oceano, né? Nós não vamos contribuir para essa
contaminação, né? Se você está lá na cabeceira do rio, né, aquele rio, na maioria das vezes, ele vai desaguar no oceano. Então, quando a gente fala de partículas, né, bioacumuláveis, persistentes aí no meio ambiente, isso aí pode estar sendo levado facilmente. Pode passar. Número 15, que fala da vida da Terra, né? Vida na Terra, proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, deter a perda da biodiversidade. Então, com o aumento, né, dessa pressão sobre o uso do solo, né, quem trabalha aí a questão da pegada ecológica, né, é um sério, né, um ponto importante a se trabalhar, né, quanto que eu estou usando desse solo, né, ele é capaz de suprir as minhas necessidades, né, você tem um aumento aí no volume de resíduos não recicláveis, né, resíduos hospitalares, né, para onde isso vai, né, com a paralisação também das atividades, né, isso foi para onde? Foi para aterro, paralisou tudo. Então, a questão da reciclagem dos materiais foi paralisada também. Então, você teve um aumento significativo aí, né, dos resíduos que foram para aterros sanitários. Isso causa um dano muito grande, né, ao meio ambiente também. Pode ir. Isso, obrigado. O objetivo 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, quando a gente tem uma sociedade, né, com um grande número de conflitos, isso acaba causando uma ineficiência na luta contra a doença. Então, é interessante promover sociedade pacífica nesse ponto. Quando a gente fala de transparência e responsabilidade, principalmente dos órgãos governamentais aí, né, que estão tratando nosso dinheiro, dar esse acesso público à informação. Então, com a pandemia, isso favoreceu a população, a população ela exigiu isso dos governantes, né? Onde meu dinheiro está sendo usado para combater a doença, né? Então, nós temos aí portais do governo aí mostrando, né, onde está sendo investido o dinheiro, site do BNDES informando onde está sendo investido o dinheiro para, né, para promover os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, esse foi um ponto muito positivo em relação a isso. E também é interessante você ter um sincronismo dos esforços. Para quê? Para reduzir tempo de resposta, evitar a duplicação de informação e ter uma resposta mais rápida e eficiente para a população das medidas tomadas aí. Pode passar, por favor. Então, é interessante, no objetivo 17, através das parcerias e meios de implementação, que você fortaleça os meios de implementação, né, e revitalizar essa parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, não basta só você definir objetivo e meta, né? É preciso você ter meio para implementar essas ações, né, e fortalecer essas parcerias em nível local. Então, não adianta eu desenvolver vários projetos aqui para me implementar, mas se você não tiver quem faça isso, né, quem execute, quem implemente isso, de nada adianta. Então, você tem essa responsividade aí dos governos, né, em relação a parcerias para desenvolvimento e pesquisas, e estabelecer mecanismo também de liderança e de comunicação. Então, interessante você ter
criar meios de implementar, de pôr em prática realmente essas ações. Pode passar. Estou finalizando. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles devem nortear, né, uma retomada sólida e resiliente aí, né, das atividades. Então, de modo a levar em consideração essa relevância, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, para que consiga cumprir, né, essa agenda, a Agenda 2030. Temos que ter em mente que eles que seja um momento, né, de repensar essa questão voltada ao desenvolvimento sustentável, né, para a gente conseguir cumprir essa agenda. Então, em relação a essa relevância dos ODS, então a agenda ela deve reconhecer, ela passa a reconhecer que a natureza e a vida, em todas as suas formas, estão interconectadas. Então, a partir do momento que você sai de casa, né, você já está batendo de frente com o meio ambiente. Então, não importa se você não come carne, se você, enfim, não utiliza a bicicleta, mas o fato de você utilizar a bicicleta, foi utilizado um recurso para produzir, então, de qualquer forma, você vai estar batendo de frente com o meio ambiente. Então, é interessante que se trabalhe, né, todos os pontos para conseguir os objetivos, né? Pode passar? Então, esses são os 5 pilares, né, para a gestão da pandemia, retomar a economia. Então, quer garantir, né, isso aí de acordo com a ONU. Então, garantir a disponibilidade de serviços essenciais de saúde, auxílio e resposta à população, proteção de empregos, estabelecer diretrizes, né, para reformas fiscais, promover a coesão social, que está tudo inserido naqueles, né, nos objetivos. Na verdade, os objetivos se baseiam nesses 5 pilares aí. E dentro disso, esses 5 pilares, eles somam-se a 4 perspectivas. Então, que é o quê? Governança, proteção social, economia verde, inovação e irrupção digital. De forma mais rápida, né, essa disponibilidade digital para que você consiga acesso à internet, enfim. Pode ir. Então, você tem a necessidade de uma gestão urbana para controlar principalmente essa questão da densidade populacional, tanto em moradia quanto em mobilidade urbana, ação integrada para a resolução mais rápida desses problemas, então, integração de órgãos aí governamentais, empresas privadas, e aplicação dessas políticas ambientais sustentáveis. Tem que aplicar para que tenha um resultado favorável. Pode ir. Pronto. Como eu havia falado anteriormente, aí deixa o meu contato aí, se alguém quiser mais informação, porque o que eu falei, né, é um tema bem amplo, né, mesmo falando aqui resumidamente, né, eu passei até do tempo aqui, peço desculpas aí em relação a isso. Se alguém quiser mais alguma informação, pode entrar em contato comigo aí, estou à disposição. Muito obrigada, Michael. Realmente é um tema que tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Quando a gente pega a pandemia, esse contexto que a gente está vivendo, né? E essa agenda 2015 parece 2030, quando foi proposta, né? Já previu esses 17 objetivos, parece que meio que adivinhando, né? O que isso ia piorar. Porque todos eles casam perfeitamente com o que a gente está vivendo hoje. E tem essa questão da importância de se pensar, né, em trabalhar em conjunto, pensar em políticas públicas que possam, então, favorecer, porque em pleno século XXI, ter um objetivo para erradicar a pobreza, erradicar a fome, é
é inaceitável, né? Verdade. Igual eu falei em relação à violência doméstica, né, para as mulheres, né, você falar disso hoje ainda parece que é surreal, né? Exatamente. E outros vários, né, exemplos que você mencionou durante a sua apresentação, que foi maravilhosa, só demonstram que a gente está muito atrasado, né, em todos os Verdade. sentidos, Verdade. e a gente precisa, de fato, tentar trabalhar de forma conjunta com a população e os governantes, né, que a gente elege pensando na melhoria dessas práticas que são o básico, né, que a gente Exatamente. precisa para viver de forma decente. Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Peço desculpa por ter te interrompido ali rapidinho, Nada. mas quando a gente viu, já falava, nossa, a gente pensou que ia dar tempo, né? Mas tem muita coisa realmente para Sim. falar. Fico seus contatos aqui com a gente. E, bom, a gente vai encerrar hoje aqui a apresentação. E é isso. Boa noite e muito obrigada mais uma vez pela Eu que sua. agradeço a oportunidade e estou à disposição. Se precisar, está aí. Muito obrigada. Bom, Tchau, tchau. tchau, tchau.